Não necessariamente, uma vez que o pecado afetou a consciência do ser humano de maneira que ela já não funciona como quando foi criada inicialmente por Deus lá no paraíso. A consciência, ela é uma espécie de alerta para o nosso coração, para a nossa mente, a respeito de questões relacionadas com ética e com o certo, o errado, o que deve ser feito e o que não deve ser. A consciência é uma espécie de luz de alerta, uma luz piloto que fica alertando quando alguma coisa está certa ou está errada. Daí as pessoas imaginam que, já que a consciência não acusa, já que a consciência não denuncia nada errado, então a consequência é que nós estamos de boa com Deus, que está tudo em paz com Deus. Mas não necessariamente. Lá em Provérbios, capítulo 14, verso 12, eu queria mostrar aqui para você, nós temos essa seguinte declaração que é bastante conhecida. Provérbios 14, 12, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminhos de morte. A pessoa pensa que está certa, que está no caminho certo, mas ela está, na verdade, num caminho de morte. O auto-engano é muito grande. A pessoa se auto-enganar. Ela pensa que está tudo de boa, mas, na verdade, ela está caminhando para a destruição. Também 1 aos Coríntios, capítulo 4, no verso 4, nós lemos assim o apóstolo Paulo dizendo: de nada me argue a consciência, contudo nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Paulo, ele diz assim: a minha consciência está tranquila, mas isso não quer dizer que está tudo de boa com Deus, porque quem me julga é maior do que a minha consciência e não falha. A minha consciência pode falhar. E ainda 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 2, o apóstolo Paulo diz assim, ele fala de falsos profetas que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Um falso profeta cauterizou a consciência, ou seja, queimou com ferro em brasa e tornou insensível, de maneira que o falso profeta não está nem aí, a consciência dele não acusa mais nada, mas ele é um falso profeta e ele está longe dos caminhos de Deus. Paulo também diz na carta a Tito, capítulo 1, verso 5, verso 15, Tito, capítulo 1, verso 15, ele diz assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. Ou seja, a consciência pode se corromper. A paz com Deus não é um sentimento, mas é um estado. Romanos capítulo 5, verso 1. Agora, justificados mediante a fé, temos paz com Deus mediante o Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus é resultado da minha justificação por Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Significa que Deus não tem mais nada contra mim e que Ele me aceita como seu filho, tá certo? A consciência, ela pode ser usada como referência, mas com muito cuidado, sabendo que o pecado manchou e maculou, inclusive, esse referencial que Deus colocou na nossa personalidade.